Oi, minha gente, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Josiane, a aula é de geografia, né? E o assunto é pirâmide etária. Então, continuando os nossos estudos sobre a população mundial, o assunto desta semana, sobre a qual vocês vão ter que fazer as atividades lá, refere-se à pirâmide etária. E o que é a pirâmide etária? A pirâmide etária nada mais é do que um gráfico que me mostra duas características da população. A pirâmide etária ela me mostra a distribuição da população por idade e por sexo. Então, as duas características que a pirâmide etária é capaz de me mostrar são essas duas. Como está distribuída a população? Pela idade, que quer dizer etária, e pelo sexo. Então, quando eu monto este gráfico dividindo a população pelas idades e pelo sexo. A pirâmide, ela sempre vai me mostrar dois lados, certo? O lado direito da pirâmide vai me trazer os dados sobre as mulheres. O lado esquerdo, os dados sobre os homens, certo? E da base até o topo, eu consigo saber como está a distribuição da população por idades. Então, por exemplo, a pirâmide divide-se em três partes. A base, o corpo e o topo da pirâmide, ok? Na base estão todos os jovens, ou seja, toda a população que tem entre 0 e 19 anos de idade. O que eu consigo enxergar com esses dados? Eu consigo ver a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade infantil. Se a base da pirâmide é muito larga, quer dizer que a taxa de natalidade é alta, certo? Se a base da pirâmide é estreita, quer dizer que eu tenho mortalidade infantil alta. Então, eu posso tirar conclusões sobre a análise desta pirâmide. A outra parte da pirâmide é o corpo dela, que é a parte aqui do meio. No corpo da pirâmide estão os adultos, quer dizer, todas as pessoas que têm entre 20 e 59 anos. Esta porção da população, ela representa a PEA. A PEA é a população economicamente ativa, quer dizer, a parcela da população, olha lá a idade, ó, que deve estar trabalhando, deve estar no mercado de trabalho, certo? E a última parte da pirâmide são os idosos. O topo da pirâmide são os idosos. Quem eu considero idoso para o estudo demográfico? Todas as pessoas com mais de 60 anos. E o que eu consigo enxergar no topo da pirâmide? A expectativa de vida dessa população e a taxa de mortalidade. Se o topo da pirâmide está largo, quer dizer que eu estou tendo taxa de mortalidade baixa e expectativa de vida alta. Por quê? Tem mais gente aqui, as pessoas estão vivendo mais tempo, tá certo? Então, este é o estudo da pirâmide etária. São estas as características que eu consigo enxergar numa população estudando a pirâmide etária, ok? Ao estudar a pirâmide etária, eu consigo enxergar a evolução dela ao longo dos anos. Então, por exemplo, ó, eu posso começar o estudo de uma pirâmide etária tendo como base a forma triangular, que é justamente por isso do nome pirâmide, certo? Então, eu começo estudando lá um país que tem a base larga, o corpo mais ou menos e o topo estreito. Com o passar dos anos, com a melhoria das condições de vida da população, a minha pirâmide etária ela pode evoluir para essa forma aqui, ó, que já não tem mais nada a ver com pirâmide, certo? Mas o que a gente observa, ó? A base da pirâmide, que era larga, já ficou mais estreita, quer dizer, taxa de natalidade abaixou, certo? Mortalidade infantil também diminuiu. O corpo da pirâmide, olha, ficou mais largo, quer dizer que aumentou o número de pessoas aí da porção adulta. E olha lá o topo da pirâmide, era mais estreito e lá foi ficando mais largo. Olha o topo lá em cima, ó. Olha como já mudou. Isso representa que a expectativa de vida dessa população aqui, ó, aumentou e a taxa de mortalidade diminuiu. As pessoas estão vivendo mais tempo, certo? Então, à medida que a evolução demográfica acontece, a pirâmide etária vai mudando também a sua forma. Mas sempre veja, ó, o número de mulheres sempre maior do que o número de homens, ok? Continuando, gente, agora sobre migrações. Eu vou retomar rapidamente um esqueminha que estava no material da semana passada, que ficou meio deslocado, não sei se vocês entenderam bem. Então, ó, o que nós temos sobre migrações?
E a tarefa desta semana, a atividade desta semana, também vai envolver esse assunto, migrações, tá? Então, o que são migrações? São deslocamentos de pessoas pelo mundo. As pessoas saem de um local de origem e vão para um local de destino. Seja este local dentro do seu país ou fora do seu país. Okay? Então, migração é basicamente o deslocamento de pessoas. E tem duas modalidades de migrações, as internas e as externas. As migrações internas, como elas ocorrem? Sempre dentro de um mesmo país, ok? E aí nós temos as migrações intrarregionais, interestaduais e intermunicipais, quer dizer, entre duas regiões, entre dois estados, entre dois municípios, certo? Quando a pessoa sai de um e vai para o outro. O êxodo rural e o urbano, quer dizer, a saída de pessoas, no caso do rural, saem do campo e vem para a cidade, e no caso do urbano, sai da cidade e vai para o campo, né? Faz o sentido contrário. As movimentações pendulares, quer dizer, as pessoas que se movimentam diariamente. Então, a pessoa que vai trabalhar numa outra cidade, volta para sua casa à noite para dormir, ou que ela vai estudar numa outra cidade e volta. Então, esses são movimentos pendulares, né? São os diários. E a transumância ou sazonal, que são aqueles movimentos que acontecem observando épocas do ano, as estações do ano, por exemplo. A pessoa que sai da sua região e vai para outra trabalhar na safra, por exemplo, de cana, vai trabalhar num determinado período e depois na outra parte do ano ele volta para o seu território. Essa é a transumância. Então estes são os movimentos internos que ocorrem no mundo. As migrações externas, elas já adotam aí um contexto mais complexo. Então, entre as migrações externas, nós temos as imigrações, que significa a entrada de pessoas num outro país, né? E a emigração, que é a pessoa que sai do seu país e vai para o outro, ok? Então, entre esse tipo de migração, nós temos aí, por exemplo, um caso, vamos pegar um exemplo, o caso do Neymar. O Neymar, quando ele saiu do Brasil e foi para a Europa jogar bola, aqui no Brasil ele era um emigrante, ele estava saindo do Brasil e indo para outro país. Lá na Espanha, que foi onde ele chegou primeiro, né? Ele chegou lá e lá ele era um imigrante, quer dizer, ele estava entrando lá naquele país, ok? Deu para entender? E esse tipo de migração, a externa, ela provoca diversas consequências, certo? Então, por exemplo, aqui nós temos 3 delas. O multiculturalismo, o que é isso? Quanto mais pessoas de países diferentes vão para um determinado país, a cultura daquele país vai ficando cada vez mais diversificada, mais rica. Pessoas com línguas, com religiões, com costumes diferentes convivendo, coexistindo, elas vão enriquecendo a cultura daquele país. Então, esse é o multiculturalismo. É uma consequência positiva. Agora, estas outras duas são consequências negativas das migrações externas. A xenofobia. O que é a xenofobia? É a aversão que os locais, quer dizer, as pessoas que moram naquele país, passam a ter dos imigrantes. Então, os imigrantes vêm com uma religião diferente, eu já olho meio torto, já não gosto. Eles falam uma língua que não é a minha, então eles falam entre eles naquela língua, eu não sei do que eles estão falando, então vai causando um mal-estar, vai causando essa aversão. E muitos países, especialmente europeus e também nos Estados Unidos, eles desenvolveram muito a xenofobia por causa da situação econômica. Então, os locais, as pessoas lá da Europa e dos Estados Unidos, ficam com receio de perder o seu emprego para os imigrantes, que, é claro, vão aceitar trabalhar por salários menores, né? Ok? Então, já vai causando todo esse mal-estar, essa antipatia, essa aversão aos estrangeiros. E os refugiados, que são as pessoas que saem do seu país e vão para outro, às vezes por guerra, às vezes porque aconteceu um desastre natural, a pessoa teve que sair, senão ela ia morrer. Então ela não se integra no país, ela passa a viver em campos de refugiados, tá certo? Ou esse caso, ou ela passa a viver como refugiada, assim, que o país aceitou ela como refugiada por um período determinado, então é temporário, correto? E aí, por que as pessoas migram, gente? Por que elas saem do seu lugar e vão para outro? Em qualquer situação, seja na migração interna ou externa. A principal é trabalho, é emprego, salário, certo? Então, a principal causa é a econômica. Depois vem guerras, né? Conflitos que acabam levando as pessoas a migrarem e desastres naturais também, que às vezes a pessoa fica sem escolha. Ela acaba tendo que migrar forçosamente. Ok?
Vejam o vídeo mais de uma vez, leiam o material lá bonitinho e resolvam as atividades com calma, com tranquilidade. Certo, turminha? Beijo, até a próxima!